Bem, pessoal, dando continuidade, vamos agora trabalhar com tratamento de dados. Então, vamos pegar uns dados um pouco mais robustos para ter noção de como é que eu posso utilizar o Excel para trabalhar a nosso favor, ok? Eu separei aqui uma planilha nossa, existem vários trabalhos, tá? Você chegar aqui, ó, você pode ter um review, né? O que você já trabalhou, vou pegar um desses trabalhos aqui que eu trabalhei, que eu trabalhei os dados, quer dizer, de um TCC de um orientando meu, e vou pegar só um recorte desse aqui, né? Que é um experimento com produção de mudas em diferentes substratos, enfim. Não vem o caso, o caso aqui é só para a gente aprender, de fato, a trabalhar esses dados, ok? Vou colocar esses dados aqui, né? Lembrando que pode ser que aconteça isso aqui, né? O texto fica estrangulado, não se preocupa, né? Seleciona todo mundo aqui, ou então vai de um por um aqui, ó, ajustando os valores dentro da clique duplo. Quando você vê clique duplo, quando você perceber entre uma célula e outra, você vê que mudou aqui, ó. Dá um clique duplo que ele vai ajustar os valores, ok? Bem, isso pode acontecer também, porque a alocação de biomassa da folha, que é esse ABF aqui, está com muitas casas decimais. O que é que eu faço? Seleciono, ajusto aqui a quantidade de células, estou todo mundo com 3, depois eu dou um clique duplo e aí resolve, tá? O que pode acontecer em alguns casos, vamos selecionar logo todo mundo aqui, está todo mundo com 3, para centralizar e ficar melhor. Às vezes o texto some, né? Nas aulas práticas você percebia que de vez em quando até sumia. Bem, veja que isso aqui é uma planilha, uma tabela, né? Vou deixar todo mundo com as bordinhas aqui para facilitar, né? Eu tenho um tratamento com as repetições que tinha, que são cada repetição dessa aqui é um recipiente com a quantidade X de sementes. E aqui, após o final do experimento, eles separaram folha, caule e raiz, né, das plântulas, ou seja, não são mudas ainda, né? São plantas em formação, não tem folhas permanentes ainda, né? Perinerves, como nós chamamos. E aí eu vou provar para vocês como é que nós calculamos isso. Aqui você percebe que tem muitas fórmulas, tá vendo? Ó? Tem fórmulas, são valores digitados manualmente, são formulados. Só esses três valores aqui que são obtidos de fato pela balança, né? Então o que é que vai fazer? Eu vou copiar uma parte disso aqui até aqui, matéria seca da raiz, tá? Ctrl C, colocar aqui embaixo e vou calcular todos esses outros aqui, tá? Uma coisa que eu acho legal, que eu esqueci de comentar na última aula, lá do edição de texto, do Word, essa ferramenta aqui de colagem, enfim, posso colar especial, coloco uma imagem, essa ferramenta aqui de pincelar, né? Por exemplo, se eu quiser que esse texto aqui fique com essa formatação daqui, um desvio, sei lá, eu clico aqui em cima do pincel, você vai perceber que vai mudar a formatação. Onde eu clicar, ele vai mudar, tá vendo? Então ele não muda o conteúdo, ele muda a formatação do conteúdo, entendeu? Vamos lá. Então, eu vou deixar aqui com outra fonte. Vou deixar aqui propositalmente. Isso aqui vai ficar amarelo com fonte preta mesmo, para facilitar. Vou colocar as bordinhas aqui, né, para facilitar também a visualização. Bem, o que seria o MST? Matéria seca total, que é o somatório da folha mais caule mais raiz. E tem várias formas de fazer. Posso fazer assim, mais esse, mais esse, 3,52, ou posso tá igual. Você sabe que igual é o símbolo universal para inserção de fórmulas. Se eu fizer isso igual, soma, abrir parêntese e selecionar esses três aqui, ó, ele vai. Ou simplesmente se eu chegar aqui, clicar no símbolo de somatório aqui em cima, ó, Enter, ele vai somar. Ok? Bem, e para fazer para os demais, eu preciso fazer de um por um? Se você quiser, mas não é o mais inteligente, tá? Se você chegar aqui, ó, vou dar um zoom aqui, Ctrl Scroll para frente, né, a bolinha do mouse, você vai perceber que tem uma caixinha aqui verde, tá vendo? Ó? Eu posso clicar nela, inclusive quando eu rolar o cursor para cima dela, vai ficar um pretinho, ó. A cruzinha muda de formatação. Se eu clicar e descer, já vem a fórmula. Ou, mais fácil ainda, selecionei ela, quando aparecer essa caixinha verde, dá um clique duplo. Um, dois, ele foi-se embora ali, tá vendo? Ó? Inclusive passou até da formatação aqui. Vou fazer só isso aqui. Beleza? Tá, e como é que eu faço aqui matéria seca total? Eu só somei esses três. Não precisa entender isso ainda não, pessoal. Isso aqui é só para você ter noção do que significa, tá? Como é que eu posso usá-la? Uma questão prática especificamente. ABF significa alocação de biomassa da folha. Então, eu vou pegar essas três células aqui para identificar que isso aqui é a alocação de biomassa. Eu vou mesclar e centralizar. O que significa isso? Eu vou juntar essas três células em uma só. Pô, juntei.
tá? Essas três células ficaram uma só. Então, eu vou botar aqui a alocação de biomassa. Isso aqui está em percentagem ou percentual, como queiram, né? As duas formas são aceitas. Bem, o que é que significa na prática isso? Desse total aqui de matéria seca, quanto a planta destinou percentualmente só para a folha, só para o caule e só para a raiz. Deu para entender? Então, na folha, então vou dar um igual aqui, vai ser o quê? É uma fórmula, tá? Abre parêntese. Matéria seca da folha dividido pela matéria seca total, fecha parêntese, vezes 100. Por que eu estou colocando parêntese? Para priorizar primeiro essa divisão, para depois multiplicar, ok? Bem, tá aqui. Matéria seca. Isso. Vamos agora para a alocação de biomassa do caule. Seria a mesma coisa, só que para o caule. Abre parêntese, matéria seca do caule, dividido pela matéria seca total, fecha parêntese, vezes 100. Lembrando que, o que significa essa matéria seca? A plantinha ela é separada em caule, folha e raiz, colocada numa estufa, a circulação forçada de ar, 65 graus, até atingir peso constante. Então, ela de fato tira toda a água, quase 100% da água, é impossível tirar 100%, tá? Quase 100% da água, para depois fazer a pesagem, vai dizer quanto ela tinha de matéria seca, quanto ela produziu de matéria seca. E aqui da raiz, né? Vai ser matéria seca da raiz, dividido pela matéria seca total, vezes 100. Enter. Como eu trabalhei com esses três valores aqui, isso aqui é percentual, se eu somar folha, caule e raiz, tem que dar quanto? Baseado nesse valor aqui. Tem que dar 100%, né? Então, se eu chegar aqui e somar, ó, Enter, tem que dar 100%. Então, se eu chegar isso aqui, dar um clique duplo, todos os valores foram feitos. Tá? Isso aqui porque vai ser calculado depois, obviamente. Entenderam? Ou melhor, eu quero que vocês aprendam só a utilizar o Excel, tá? Aqui tem a última ferramenta que nós utilizamos aqui no laboratório, que é a relação raiz-parte aérea. É uma variável super utilizada na silvicultura, por exemplo, em outros setores culturais aí. Essa usa bastante. É uma variável muito confiável. Então, o que é que significa? O que a planta tem de matéria seca de raiz, tá? Ela tem de matéria seca da raiz, dividido pela tudo que está na parte aérea. O que está na parte aérea? Folha e caule, né? Parte aérea, acima do solo. Dou um Enter aqui, ele calculou. Puxei até aqui. Os valores são aceitáveis, tá? Até porque são plântulos. A gente tem fase de crescimento. E a planta, de fato, ela investiu muito, né? 90, quase mais 85, 86, 83 no caule. Ou seja, a planta investiu muito no caule, mas tinha pouca raiz e pouca folha. Ok? Bem, finalizando aqui, né? Como são fórmulas, aqui eu tenho uma fórmula de média, igual média desses valores, ó. Eu coloco aqui igual média, fecha, abre parêntese, selecionar isso aqui, Enter, né? Igual desvipad, que é o desvio padrão desses valores, seleciono os mesmos valores, Enter, né? Vou pegar aqui e vou puxar. Não precisa estar fazendo de um por um, entendeu? Mas como eu quero essa formatação, se eu pegar aqui e puxar, ó, vai estar os mesmos valores. E se você bater com os valores de cima, como é matemático, não tem como errar, entendeu? Não tem, porque é matemática, ó. Os valores são os mesmos, tá vendo, ó? Se eu quiser só copiar essa formatação daqui e jogar para lá, ó, pincelo aqui, puxo aqui e vai ficar exatamente a mesma formatação. Ok, pessoal. Segunda parte aí, espero que vocês tenham entendido. Caso não, repitam para entender mais uma vez e vamos para os próximos conhecimentos aí. Tamo junto.